Doutora, agora para a rubrica A Última Fronteira, está connosco Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária, hoje a partir de Castelo Branco. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Começamos a nossa viagem hoje com tsunamis e também galáxias. Vamos, calhar, começar por galáxias raras que se tornaram fugitivas. Vamos explicar primeiro o fugitivo. Nós já conhecemos planetas que fugiram dos seus sistemas estelares e que se tornaram vagabundos. Também já conhecíamos estrelas que fugiam das suas galáxias e se tornaram estrelas vagabundas também no cosmos. Agora, a novidade são galáxias fugitivas. E as galáxias, para fugirem dos aglomerados, os enxames de galáxias, são as maiores estruturas que nós conhecemos do universo, têm que atingir a velocidades muito, muito elevadas para precisamente fugirem desses aglomerados de galáxias. E a notícia desta semana é que ainda por cima não foram umas galáxias quaisquer. Foram cerca de 11 galáxias, chamadas galáxias elípticas densas. E porquê esta designação? Porque, no fundo, são galáxias elípticas, enfim, galáxias com estrelas mais velhas, que perderam as suas estruturas exteriores e ficaram reduzidas autenticamente apenas ao seu núcleo. Portanto, algo de catastrófico, digamos assim, terá acontecido para estas galáxias perderem as suas estrelas mais exteriores, as suas estruturas mais exteriores. E diz-nos a teoria, diz-nos a astronomia, que essas galáxias provavelmente perderam essas estrelas porque interagiram com outras galáxias de maior massa, numa espécie de um tango, e, portanto, o resultado desse tango foi que a galáxia de maior massa, de maior gravidade, conseguiu então retirar, absorver, digamos assim, essas estruturas externas, mais exteriores, dessas galáxias compactas. E então a notícia desta semana é que nós conhecíamos poucas destas galáxias elípticas compactas, conhecíamos perto de 30, mas agora, num estudo feito por astrónomos russos e americanos, foram descobertas mais 200 e dentro dessas 200, 11 são fugitivas, fugiram dos seus aglomerados. E isto é notável porque pensava-se que este tipo de galáxias só poderiam existir, no fundo, dentro dos aglomerados, porque é aí que estão em interação com outras galáxias e, portanto, é aí que perdem as suas estruturas exteriores. Mas não. Estas 11 foram apanhadas a fugir dos seus aglomerados. Ter-se-ão portado mal? Não, a resposta está precisamente no tango. E porquê no tango? Porque são precisos dois para dançar o tango, quando aparece um terceiro, estraga tudo. Basicamente, esta galáxia foi perdendo as suas estruturas exteriores, pela interação da galáxia maior, apareceu uma terceira. E essa terceira veio estragar tudo, veio estragar esse baile, expulsou a nossa galáxia compacta e o resultado desta galáxia invasora também não foi de grande felicidade para ela, porque a maior galáxia absorveu-a. E, portanto, temos aqui uma explicação para encontrar estas 11 galáxias fugitivas e que ainda por cima são raras. Mas também falaste muito bem de tsunamis, porque a outra notícia da semana são de tsunamis galácticos e que também tem assinatura portuguesa. É um estudo feito, uma observação feita por David Sobral, do Instituto de Astrofísica de Lisboa, e que nos conta que, no fundo, os grandes aglomerados de galáxias são metrópoles. São grandes metrópoles de galáxias, sobretudo galáxias velhas, com muitas estrelas vermelhas. E o que o David Sobral teve, no fundo, também a felicidade de registar, até porque ele criou filtros especiais que contribuíram para esta descoberta, foi que quando estas grandes metrópoles de galáxias se unem a outras metrópoles de galáxias, quando temos, portanto, uma colisão, digamos assim, de grandes enxames de galáxias, dá origem a ondas de choque, a tsunamis, que, imagine-se, têm a capacidade de dar uma outra vida, de ressuscitar, digamos assim, as galáxias velhas, vermelhas, dos enxames galácticos. É um evento muito rápido, permite, no fundo, criar novas estrelas momentaneamente. Foi isso que o David Sobral e a sua equipa conseguiu registar. Foi precisamente quando essa onda de choque conseguiu fazer vibrar, digamos assim, as nuvens de gás frio presente nas galáxias e contribuir, no fundo, para a formação de novas galáxias. Portanto, foram estes tsunamis, estas ondas de choque que contribuíram para isso. Ironicamente, contribuíram também para que estas galáxias, a longo prazo,
se tornem ainda mais velhas, ainda mais vermelhas. Por uma razão simples, é que estas ondas de choque também desencadeiam a explosão de estrelas de grande massa. Portanto, originam também a explosão, o registro, no fundo, de supernovas. E isso contribui, no fundo, para termos mais estrelas de grande massa a morrerem, a dar o seu suspiro final, digamos assim. E, portanto, a longo prazo, eis uma imagem absolutamente notável, precisamente da onda de choque que eu referi. E, portanto, quando as estrelas de grande massa explodem em jeito de supernova, contribuem, no fundo, também para terem uma galáxia, para fazerem com que essa galáxia seja mais velha, mais vermelha. Mas não deixa de ser muitíssimo interessante este momento também de sorte, mas também de perícia, obviamente, científica, de encontrar ondas de choque, tsunamis autênticos em enxames de galáxias. Miguel, falamos ainda dos pilares da criação. Há uma dúvida se estes pilares não poderão ser antes da destruição? É um bocado as duas coisas. É talvez das imagens mais icónicas que temos na astronomia. Há cerca de 20 anos foi a imagem estrela, digamos assim, do telescópio espacial Hubble. E agora, esta semana, o espectrógrafo MUSE, que está no Very Large Telescope, no Observatório Europeu do Sul, pela primeira vez mostrou-nos imagens tridimensionais destes pilares da criação. Foi assim que eles ficaram conhecidos. E é uma estrutura enorme. Por exemplo, o pilar da esquerda que nós estamos a ver nesta imagem tem cerca de 4 anos-luz de comprimento, ou seja, nós podíamos encaixar ali cerca de 2 sistemas solares de uma ponta à outra. E, portanto, o MUSE contribuiu para termos uma imagem tridimensional desta estrutura. É uma estrutura típica que nós encontramos também noutros locais do universo e que encontramos quando estão próximos de uma maternidade de estrelas de grande massa. Ou seja, nós temos ali nas redondezas uma zona com várias estrelas azuis enormes que são jovens rebeldes, estão a emitir uma intensa radiação ultravioleta, têm ventos estelares absolutamente extraordinários e que atiram para o espaço as regiões, a gás e a poeira menos densa, e, no fundo, cria também estas estruturas, estes cones, digamos assim, estes pilares que são apenas e tão só gás e poeira extremamente densos. Esta, então, é a imagem tridimensional. E esta imagem tridimensional ajudou os astrónomos a compreender melhor esta estrutura. E porquê? Porque conseguiram descobrir, por exemplo, que neste pilar da esquerda, que curiosamente está voltado para nós, está orientado para nós, temos 2 estrelas que estão ainda em gestação. E este pilar da esquerda, a ponta do pilar da esquerda, é aquela ponta, é aquela estrutura que sofre mais a erosão, precisamente das estrelas azuis gigantes que estão ali nas redondezas. E porquê é que isto são os pilares da destruição e da criação ao mesmo tempo? Ou porquê é que nós estamos a assistir, no fundo, a uma corrida contra o tempo? É que, portanto, nós temos naqueles pilares da esquerda 2 estrelas em estação, mas toda esta estrutura está a sofrer uma erosão tremenda por parte dos ventos e da radiação ultravioleta das estrelas azuis próximas. E podemos quantificar isso, é também o resultado deste estudo. Estes pilares perdem cerca de 70 vezes a massa do Sol a cada 1 milhão de anos. Isto quer dizer que, com base na massa atual, é cerca de 200 vezes a massa solar. E a notícia mais triste, no fundo, é que, provavelmente, estes pilares vão ter uma durabilidade de cerca de 3 milhões de anos. 3 milhões de anos para a escala humana é, obviamente, imenso. Para a escala astronómica é um piscar de olhos. E, portanto, o que nós estamos a assistir aqui são pilares da destruição e da criação. Criação porque tem 2 estrelas ali em gestação naquele pilar da esquerda, mas a maternidade deles está a ser altamente atacada pela radiação ultravioleta e de ventos estelares de estrelas próximas daquela zona. Miguel, e para terminar, o que é que nos traz hoje? Olha, eu acho que isto é pura arte fotográfica, de um senhor chamado Mark Tozo. E o Mark Tozo é um astrofotógrafo norte-americano e, olha, isto são autênticas escalas do tempo. Ele pensou que talvez fosse interessante ir para o deserto do Utah e tirar fotografias a figuras rupestres, que estão obviamente cravadas nas rochas do deserto, com o pano de fundo da nossa Via Láctea. Não deixa de ser notável que numa da imagem destas nós temos arte, mas também provocações intelectuais. Já imaginaste nas dimensões, nas escalas de tempo que nós encontramos nesta fotografia? Temos a escala geológica do deserto, das rochas,
Temos a escala humana da arte rupestre, temos também a escala cósmica da galáxia de Via Láctea. E é uma galeria de arte fotográfica notável, que podemos encontrar na net, basta pesquisar por Mark Toso e encontramos estas absolutamente notáveis fotografias que juntam humanidade, planeta Terra e o cosmos. Miguel, obrigada e até ao próximo fim de semana. Obrigado, Cristiana.